Era o último ano do ensino médio. E uma coisa que eu tinha certeza era que eu queria prestar vestibular. A prefeitura da minha cidade estava oferecendo um cursinho para vestibular público, o chamado cursinho para vestibular da prefeitura. E então ali eu fiquei toda animada, né? Cursinho pré-vestibular público, vou poder estudar, vou poder me preparar para o vestibular. Descobri o dia da inscrição, foi um dia ali durante a semana. Me lembro eu que na parte da manhã fui para escola, como eu sempre iria. Cheguei em casa, organizei a casa. Na parte da tarde, mais ou menos 1h pouco, eu sempre sentava debaixo do pé de manga para estudar. Pegava a minha cadeirinha, sentava ali debaixo do pé de manga e ia estudar. Porque eu já estava me preparando sozinha, já estava estudando sozinha. E quando chegou ali mais ou menos umas 5 horas da tarde, fui me arrumar para poder ir para o cursinho pré-vestibular fazer a minha inscrição. Me lembro eu que a minha mãe me levou para poder fazer a inscrição. Chegando lá, tinha muita gente, mas tinha um emaranhado de gente. Subi a escada, ali o cursinho pré-vestibular acontecia numa escola, né? E dessa escola eles pegaram uma sala de aula que ficava assim mais ou menos no topo. Então, eu lembro que eu subi aquela escada e fui até lá em cima naquela sala onde havia uma secretária na porta e ela estava fazendo as inscrições. Chegando lá, fui fazer a minha inscrição, né? Boa noite. Eu vim fazer minha inscrição para o cursinho pré-vestibular. Ela pegou e me pediu para esperar ali num canto com outras pessoas e ali eu estava. E outras pessoas estavam chegando e fazendo a inscrição normalmente, então eu não entendi o porquê, né? Eu e esse outro grupo de pessoas foi colocado assim de lado, assim, no lado para poder esperar para fazer a inscrição. Eu achava que a inscrição era por ordem de chegada. Daqui a pouco a diretora do cursinho aparece e fala que quem estava cursando ainda o ensino médio, mesmo que estivesse no último ano, não poderia fazer inscrição, porque eles estavam dando prioridade às pessoas que já haviam formado, né? Já haviam concluído o ensino médio. Ali, quando eu recebi essa informação, o meu mundo desabou. A vida inteira estudando em escola pública, eu sabia que eu precisava, né, daquele preparatório para ter sucesso. Apesar de que eu já estava me preparando sozinha, é diferente quando você tem ali um professor na sala de aula para te guiar, para tirar suas dúvidas também, para te contar os macetes ali das provas. Até então, não era somente o Enem. O Enem ia ser a primeira vez que o Enem era aplicado. E as universidades, eles estavam escolhendo se pegava o Enem como único processo seletivo. Algumas estavam fazendo o misturado, né? Que era a prova da universidade mais a prova do Enem. Então, ainda estavam assim, nós estávamos nos achando naquele processo dessa forma. Eu tinha que me preparar. Por quê? Porque eu iria estar ali, né, fazendo provas de diferentes universidades, então eu tinha que ter certeza que eu estava pronta, né, para não perder dinheiro à toa. Aí, gente, eu desço aquela escada triste, chego na minha mãe fala: fez inscrição? Fiz não. Por quê? Porque a diretora falou que quem ainda está no ensino médio não pode fazer inscrição. A minha mãe olha para mim e fala: qual o motivo? Não tem cadeira o suficiente. Não tem cadeira o suficiente para todo mundo. Então, ela está priorizando pessoas que já concluíram o ensino médio. A minha mãe falou assim: vai lá e pergunta para ela se você trouxer sua cadeira, se você pode assistir a aula. Aí eu falei assim: hã? Vai lá e pergunta se você trouxer sua cadeira, se você pode assistir a aula. Eu não vou fazer isso não, mãe. É muita vergonha. Que humilhação. Minha mãe, não é humilhação não. A gente aguenta pra ter. Depois que tem, aguenta se quiser. Vai lá e pergunta pra ela se você pode trazer a sua cadeira. Eu olhei assim pra minha mãe, vai lá que eu tô mandando. Gente, eu tava morrendo de vergonha. Gente, tava morrendo de vergonha. A diretora tava no meio de um emaranhado de pessoas. Vai eu, respiro fundo, subo a escada de novo, chego lá e falo: licença, se eu trouxer a minha cadeira, eu posso assistir às aulas? Olha o que eu escuto: não pode porque se eu deixar todo mundo aqui trazer a cadeira, a sala não vai ter espaço pra ninguém. Eu falo: tá bom, obrigada. Desço a escada de novo, minha mãe tá lá embaixo me esperando. Minha mãe aí falou que eu não posso trazer a cadeira não, porque se ela deixar todo mundo trazer cadeira, não vai ter espaço na sala de aula.
Aí minha mãe falou assim, calma aí, que minha mãe sabia quem era a pessoa, a mulher, que era responsável por aquilo tudo ali, que era até mesmo a chefe da diretora, se eu não me engano. Naquele mesmo ambiente, naquela mesma escola, funcionava uma faculdade virtual, e essa pessoa era responsável por essa faculdade virtual, e se eu não me engano, também ali, né, por coordenar o cursinho da prefeitura. A minha mãe viu essa mulher, ela viu essa mulher ali num grupo de pessoas, tava a mulher, a diretora conversando, e se eu não me engano, a secretária, ali no momento onde minha mãe chegou para conversar com essa chefe, com essa mulher. Vai eu e minha mãe chega lá e fala, eu não lembro o nome da pessoa, minha mãe conhecia. Licença, fulano. A minha filha, eu não me lembro muito bem o que ela falou, mas foi alguma coisa desse tipo aqui, ó. Licença, fulano. A minha filha está no ensino médio e precisa fazer o cursinho pré-vestibular para poder prestar vestibular esse ano. Não tem vagas ali na sala por falta de cadeira. Se ela trouxer a cadeira, ela pode assistir a aula? Na hora, a mulher falou assim, claro, se ela trouxer a cadeira dela, ela pode assistir a aula. Aí a diretora, muito gente boa, também não foi contra a situação e falou, tá bom, ela pode trazer a cadeira então. Ótimo, gente. Aí a secretária voltou lá pro posto, eu fui lá em cima, fiz minha inscrição e já estava acordado que eu iria trazer a minha cadeira. Fui pra casa. Não, mentira, não fui pra casa não, tá, gente? Mas isso é uma outra história. O que eu fiz foi o seguinte. Eu sentei, porque eu não pude entrar na sala de aula, né? Então eu sentei na porta do cursinho no chão para poder escutar a primeira aula, que eu me lembro que foi até do professor Maxwell. Ótimo. Fui pra casa. Agora eu fui pra casa, no outro dia fui pra escola, cheguei da escola, tá minha mãe me esperando. Aí eu chego da escola, almoço, minha mãe almoçou? Eu almocei. Tá, agora você vai lá procurar sua cadeira. Aí eu falei assim, procurar a cadeira? Não onde eu moro perto de uma igreja católica. Hoje em dia é uma igreja mesmo, antes era um galpão, tá? A minha mãe falou assim, vai e pede Maria Alcídia pra te emprestar uma cadeira aqui da igreja. Aí eu falei assim, não mãe, aí já é demais. Eu vou ter que ir lá na casa dela, pedir pra ela me emprestar uma cadeira da igreja? Aí mãe, vai lá e pede uma cadeira da igreja. Gente, lá vou eu de novo, morrendo de vergonha, pensando com Deus, Deus, por que tanta humilhação, Deus? Deus, tem tanta gente que faz cursinho pré-vestibular, sabe, pago. E eu, essa luta toda, vou lá, peço pra levar a cadeira, deixa eu levar a cadeira, agora eu vou ter que arrumar a cadeira. Vai eu na casa de Maria Alcídia, bato lá na porta. Maria Alcídia, eu vou explicar a situação. Eu tô querendo fazer o curso pré-vestibular, mas o pessoal não tem cadeira pra eu sentar. Então, para eu poder assistir as aulas, eu preciso de uma cadeira. Me empresta a cadeira lá da igreja? Na hora, ela saiu dos afazeres dela, andou e foi até a igreja. Chegando lá, ela pegou e me emprestou uma cadeira. Era aquelas cadeiras, sabe, de ensino fundamental, que tem até o braço. Eu lembro que a cor dela era até verde. Aí tá bom, eu agradeci, né? Fiquei muito agradecida. E peguei minha cadeirinha e levei minha cadeirinha lá pra casa. Eu chego em casa, tá minha mãe com a flanela e uma faca na mão. Aí eu olho pra aquilo e ela fala, traz a cadeira aqui. No que eu levo a cadeira, minha mãe pega a flanela, limpa a cadeira bem limpinha, deixou tudo certinho. A cadeira não tava suja, tá, gente? Minha mãe só realmente limpou mais porque ela sabia que eu ia ficar carregando a cadeira até eu chegar no cursinho. E com a faca ela escreveu meu nome debaixo da cadeira, Tânia. E a cadeira ficou ali até o horário de ir. Quando foi pra ir, meu pai me leva na moto, vai meu pai, eu e a cadeira aqui. Chego lá no cursinho, subo a escada com a cadeira e vou procurar um local, né, pra colocar a minha cadeira. Aí tinha a parede e a porta. Quando a porta abria, ficava um vão, assim, entre a parede e a porta. Então, eu fiquei sentada aqui, eu coloquei minha cadeirinha aqui, ó. Né, quando abria, eu tava aqui num lugar, né, entre a parede e a porta. Por quê? Porque ali ninguém poderia falar nada comigo. Ali não tinha cadeira nenhuma, ninguém queria sentar ali. E eu não estaria ocupando outro espaço da sala. Então, caso viesse alguma preocupação de, o pessoal tá trazendo cadeira e não sei o que, a minha situação não seria igual a dos outros. Por quê? Porque eu tava num local que era meio que um espaço perdido. Então, é como se eu nem estivesse ali. Aí eu coloquei minha cadeirinha ali. Lembro que a secretária veio conversar comigo. E aí, trouxe a cadeira? Eu falei, trouxe. Ainda tem meu nome. Por quê? Minha mãe fez isso. Minha mãe ainda falou assim, a sua cadeira vai estar lá. Você senta todo dia na mesma cadeira.
Se algum dia você chegar e tiver alguma pessoa na cadeira, você fala, licença, essa cadeira é minha. Se a pessoa falar, não tem o seu nome, você fala, tem sim, tá aqui. Aí foi isso, gente. Aí eu passei o ano inteiro assistindo as aulas ali, daquele mesmo local e daquela mesma cadeira. Moral da história? Na verdade, essa história tem várias morais, mas eu quero destacar duas. A primeira, sempre escute a sua mãe. Dificilmente ela estará errada. E a segunda, não pare porque você escutou um não. Principalmente se é o primeiro, tá? Se é o segundo, se é o terceiro, não importa. Não pare porque você escutou um não. Sempre encontre outras maneiras de trilhar aquele caminho para chegar ao seu objetivo.